Olá, pessoal, que bom receber vocês de novo aqui no nosso curso da Espaço para o Mestrado, viu? Muito, muito, muito bom de verdade. Se você está nesse nosso encontro sobre entrevista, é porque você já avançou demais, menino e menina. Significa que você já passou pelo processo de construção ou reelaboração do currículo Lattes. Significa que você já pensou ou já trabalhou o seu memorial descritivo, ou memorial acadêmico. Olha o quanto você já avançou. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre entrevista. E a ideia dessa nossa conversa, eu quero falar um pouco com vocês como que foi minha experiência e talvez ela sirva como modelo para você que vai passar por um processo de entrevista para o mestrado, ou doutorado, ou para um curso de pós-graduação. Ou de repente até para outro tipo de entrevista. Primeiro, pense na palavra entrevista. Significa que você vai estar diante da vista de outras pessoas, né? Então, o primeiro aspecto a ser observado é que o que você vai comunicar inicia-se antes mesmo de você abrir a boca, porque você vai estar na vista de alguém. E aí, uma das dicas que eu dou, primeira coisa é você pensar no seu visual. O que eu quero dizer com isso? Você pensar na forma que você vai se comunicar por meio da sua roupa. Não existe roupa certa ou roupa errada. Existe roupa fora do contexto, fora da conjuntura, certo? Por exemplo, não dá para você ir de terno social na praia. Mas também não fica muito legal, correto você ir de biquíni no fórum, certo? E aí o que você tem que pensar? A área do conhecimento que você vai passar pela entrevista, que impacto que tem a roupa para essa área que você está participando do processo seletivo? Por exemplo, se você vai participar de um processo seletivo, sobretudo da área de direito, essas áreas mais tradicionais, área de administração, muito cuidado com a roupa que você vai usar. Se você vai prestar um processo seletivo e entrevista para a área de humanas, também tem que se adequar para essa área. Não vai lá de terno e gravata, porque geralmente os professores e o pessoal dessa área não vão usar esse tipo de roupa, geralmente. O que eu quero dizer? Que a entrevista tem muitos aspectos subjetivos, não é só aspectos objetivos, né? Tem alguns aspectos objetivos que ele vai, por exemplo, conectar, ele vai ligar aquilo que você escreveu no seu memorial, aquilo que você escreveu no seu currículo Lattes, para dialogar com você sobre aquilo, para ele procurar entender melhor, ouvir você falando sobre aquilo. Mas tem aspectos subjetivos também, é a questão da roupa, da linguagem que você usa, é muito importante. Procure expor as suas ideias de maneira clara, de maneira natural. Se você estiver nervoso, não tem problema você falar, professores, desculpa, mas eu estou nervoso, ansioso para essa entrevista. Então, se eu cometer algum equívoco, eu peço desculpa. Acho que é importante você ser sincero e se colocar nesse sentido. Como que a entrevista para um processo de mestrado? Como ocorreu a minha? Quando a minha entrevista ocorreu, nós não estávamos ainda com o problema do Covid-19, então ela foi presencial. Como no período que nós estamos gravando essa nossa aula, essa nossa consultoria, nós estamos no período de Covid, então provavelmente ela será online, né? Mas eu vou explicar ela presencial e aí você adapta ela para a questão online. A entrevista é feita por uma banca. O que é uma banca? Mais de um professor. São vários professores. E, por exemplo, senta-se 4 professores de um lado e você vai ficar de frente para esses professores. E aí eles vão te fazer algumas perguntas. E existem perguntas que é importante você tê-las
na ponta da sua língua. Uma das perguntas que provavelmente caia: por que você escolheu fazer mestrado nesse programa de pós-graduação? Já tem essa resposta na ponta da sua língua. Para isso, o que eu te aconselho? A ler o programa de pós-graduação, certo? No caso da minha resposta, eu tinha uma resposta que era a seguinte: bom, como eu pretendo analisar a relação entre ciência e cultura afro-brasileira dentro desse programa de pós-graduação, tem uma linha que vai estudar o pensamento e a trajetória do pensamento do Sul, que é o pensamento africano, asiático, latino-americano, e eu pretendo fazer análise desse pensamento numa perspectiva do pensamento do Sul, com recorte dentro dos teóricos africanos e latino-americanos. Consegui dar uma resposta que eu considerei, e creio que eles consideraram também, é suficiente. Então, procure ter uma justificativa, que essa justificativa, na verdade, já tinha que ter lá no seu projeto. Mas ter uma justificativa aplausível, fundamentada, por que você escolheu esse programa. Uma segunda pergunta que provavelmente possa cair também na sua entrevista: por que você escolheu esse professor para ser o seu orientador? Para isto, analise o currículo Lattes do seu professor ou do seu futuro orientador. Todos os professores universitários têm currículo Lattes. Leia lá o que ele já pesquisou, quais são os projetos que ele já desenvolveu, os artigos que ele escreveu. Por exemplo, se você conseguir responder assim: olha, analisando a publicação desse professor, analisando a trajetória acadêmica, eu percebi que ele desenvolveu muitos trabalhos na linha que eu pretendo estudar. Por exemplo, tem um artigo dele que fala sobre X, Y, W, e esse artigo dele faz uma conexão com a temática que eu quero estudar. E eu acredito que, considerando todo o acúmulo acadêmico que ele tem nessa linha, vai contribuir muito para o projeto, para a minha orientação. Porque eu preciso muito que alguém me oriente nesta linha. Olha que legal. Certo? Terceira questão que eles podem te perguntar e você tem que ficar atento: você tem tempo para se dedicar a esse mestrado? Porque o maior medo e um dos critérios que eles vão levar muito a sério é não admitir alunos para o mestrado, doutorado ou curso de pós-graduação que possa vir a desistir no meio do caminho. Você não deve fazer um curso de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, mestrado ou doutorado por empolgação. Porque aí você começa e não termina o curso, e no caso, por exemplo, de mestrado e doutorado, isso traz prejuízo para o próprio programa, né? Então, eles vão querer saber se você de fato tem interesse de participar, inclusive se você participa desse programa mesmo sem bolsa. E aí é importante você ter isso bem claro para você conseguir responder para sua bancada. Outras dicas que é importante: quando você entra no processo seletivo para curso de pós-graduação, você está à procura de um orientador. Então seja humilde. O que é ser humilde? Ser humilde não é você nem se colocar muito abaixo, nem acima da pessoa. É você falar com respeito, com elegância, em forma de igualdade. Mas observação: ali existem dois papéis que são distintos: você de orientando e do seu orientador. Então seja flexível. Por exemplo, se o seu orientador ou quem tiver te avaliando na banca, porque às vezes você pode ter escolhido um orientador e na hora final o seu orientador não tem disponibilidade e outro que está lá na banca vai te orientar, como aconteceu comigo. Então seja educado, seja respeitoso nas suas respostas, coloque as palavras de uma maneira agradável e seja flexível. O que é ser flexível? É assim, muitas vezes quem pretende te orientar vai dizer assim: olha, essa perspectiva que você está dizendo não cabe dentro desse programa. Essa conexão que você fez
vai ter que mudar essa conexão, o seu projeto vai ter que ser alterado nisso. Não dá para você chegar lá, não, desse jeito eu não faço, porque eu não concordo, porque a minha tese, você já tem tese, sendo que você ainda nem se formou, você já tem a resposta, sendo que você ainda nem pesquisou profundamente. Então, se você pretende ser orientado, seja humilde. Se coloca assim: ok, professor, muito obrigado pela orientação, essa observação que o senhor falou, estou anotando, anote tudo que eles te falarem, porque isso depois vai te ajudar lá na hora de adequar o seu projeto, porque eles estão ali, na verdade, já fazendo uma orientação para você, né? Então, seja flexível, fala, ok, professor, eu vou, muito relevante essa questão que a banca tem colocado, eu vou alterar essa questão sim, porque eu pretendo ter um projeto mais adequado dentro dessa linha de pesquisa. Se você não for flexível, se você não for aberto para as mudanças, provavelmente seu projeto possa não ser aprovado. Tem várias questões que a gente pode conversar sobre o processo de pesquisa, né? Também eles podem questionar sobre os teóricos que você está estudando, o que você pensou quando você citou, por exemplo, tal definição do teórico. Você poderia falar um pouco melhor para a gente sobre isso? E é importante você ter o entendimento daquilo que você escreveu, você explicar aquilo que você escreveu. Nossa conversa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na nossa aula presencial. Lembrando sempre, se você deseja participar do nosso curso 10 Passos para o Mestrado, aqui embaixo está o nosso contato, nos envie o e-mail. E esse curso está rolando, tá bem? E nós temos essas aulas gravadas e temos aulas presenciais que acontecem todos os sábados, tá bom? As inscrições ainda estão abertas, vagas são limitadas e nos encontramos no nosso próximo encontro. Um abraço. Valeu, pessoal.